Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Bom dia, meu prezado irmão e irmã que me acompanha por esta estação de rádio que veicula nosso programa, e agradecemos a direção desta rádio, onde você, ouvinte, é a razão de ser. Você também que nos acompanha pelo nosso YouTube, você que está despertando agora, já tomando café e ouvindo o nosso programa, indo para o trabalho escutando, ou escutando no trabalho ou em outra hora do dia. Que alegria poder estarmos juntos, sob o olhar intercessor de São José. Hoje é quarta-feira, 14 de janeiro, estamos no tempo comum da nossa liturgia, tempo em que Deus age no cotidiano de cada um de nós e vai restaurando a vida humana por dentro. É bonito isso. Deus nos restaura por dentro. Ele vai nos ativando na sua eterna bondade, com seu eterno amor. Quando falamos de cura, muitas vezes pensamos apenas no corpo. E esse é um ponto fraco nosso. Mas a fé cristã católica nos ensina que a cura de Deus, ela é mais profunda. Ela alcança o coração, a história, a dignidade da pessoa. Porque, afinal, nós somos corpo e espírito, soma e psique. O ser humano é uma duplicidade na unicidade. Corpo e alma se entrelaçam. E a alma, amparada na nossa inteligência, na nossa vontade, na nossa profunda liberdade, ela dá esse significado ao nosso ser, ao que a gente é, o profundo de nós, a nossa mente. Então, a cura de Deus quer alcançar não somente o nosso corpo, soma, mas o nosso psique, nosso psiquismo, nossa alma. Porque às vezes a pessoa teve uma vida tão sofrida, tão marcada por dores, e a sua vida é toda emborcada em cima disso. É preciso abrir-se à cura, porque a cura alcança o nosso interior, alcança a nossa história pessoal, a dignidade da pessoa. Quantas pessoas que traz na sua história o abuso sexual, os maltratos de um pai, de uma mãe, a rejeição, as injustiças, e tudo isso precisa ser reparado diante do coração amável de Jesus. E Deus cura esses aspectos, porque esses aspectos espirituais, eles terminam por incidirem em nosso corpo, trazendo doenças, depressões, sofrimentos, angústias, tristezas, dores, melancolia e etc. Por isso que a cura interior, ela é fundamental para a firmeza do nosso caráter, do nosso ser pessoal. Quando nós temos esta graça, então nós vamos sendo isentados do alcoolismo, da pornografia, dos vícios, das drogas, de tudo aquilo que separa o coração da pessoa humana do mistério de Deus. Há feridas que não aparecem nos exames, mas dói todos os dias, como eu já falei aqui, rejeições, humilhações, palavras que feriram a sua vida no passado, situações que diminuíram a pessoa aos próprios olhos e aos olhos dos outros. Essas feridas também precisam de cura. A dignidade humana não depende da saúde perfeita,
do sucesso ou da aprovação dos outros. Ela nasce do fato de que cada pessoa é amada por Deus. E eu preciso aceitar o amor de Deus na minha vida. E quando essa verdade se perde, a vida se torna pesadíssima. Como se torna? Cristo veio ao mundo para restaurar essa dignidade ferida. Ele não veio apenas para aliviar sintomas, mas recolocar a pessoa de pé. Nosso Senhor quer te colocar, você que não está bem, de pé, como um soldado autêntico, como uma sentinela diante dele. E devolver-lhe o lugar, a confiança e a esperança, mesmo na hora da morte. A cura que Deus oferece não exclui o caminho, o processo, o tempo que nós temos para ir amadurecendo o nosso caráter, realizando o nosso processo de conversão continuada. Muitas vezes, esse caminho começa curando o nosso interior, para, aos poucos, reorganizar o exterior. Outras vezes, sustenta a pessoa na dor, para que ela não perca o sentido da própria vida, da sua própria existência. Isso aqui é algo profundo para mim e para você. Todos nós precisamos entrar, nos enquadrarmos dentro deste processo, desse caminho de melhoria, de cura interior. Um caminho muito abençoado para o católico é a confissão, a direção espiritual, onde você joga essas situações, essas dores, de forma profunda no coração do próprio Deus. Que o Senhor nos ajude a viver essa graça grande, sem jamais nos desanimar, sem jamais deixar de amar a nossa história, a nossa vida. E isso nós não podemos nunca esquecer. Nunca. Precisamos sempre deste amor de Deus no nosso coração. Muitas pessoas já receberam, inclusive no grupo de oração, boas curas interiores, excelentes curas interiores. E a cura interior, ela ajuda você a restaurar profundamente a sua interlocução, a sua comunicação com a sua própria história. Esse é o ponto importantíssimo que nós devemos guardar sempre no nosso coração. A necessidade da visita de Deus ao profundo da nossa vida. Que Deus te ajude, prezado e amado irmão e irmã, porque hoje eu e você somos convidados a deixar Deus restaurar nossa dignidade, que não acontece apenas em grandes milagres. Muitas vezes, esta restauração acontece em gestos simples. Uma palavra de encorajamento, uma ajuda concreta, uma presença fiel. Quero te convidar a apresentar ao Senhor tudo aquilo que nos faz sentir cansados, esvaziados ou desanimados. E também a pedir um coração atento às necessidades dos irmãos. O católico, o cristão, não pode ser uma ilha, alguém que não se compromete com a dor e o sofrimento do outro. Se você recebeu esta restauração de Deus, preocupe-se também
em dar oportunidade a outros de sentirem esta restauração que ajuda tanto a vida. E confiamos essa intenção àquele que viveu com dignidade no silêncio, no trabalho e na fidelidade diária. Pedimos a intercessão de São José e rezemos: São José, valei-nos. Compartilho com você um comentáriozinho sobre o Evangelho de hoje, Marcos 8, de 1 a 10, onde Jesus percebe a situação da multidão e não permite que as pessoas sejam despedidas sem cuidado, com fome. Porque Jesus preocupa-se com o nosso cansaço e com a nossa necessidade concreta. Esse gesto revela um Deus que não olha apenas para o espiritual de forma abstrata, mas que cuida da pessoa inteira. Onde Jesus age, ninguém é descartado, ninguém é esquecido. A multidão faminta, cansada de acompanhar Jesus, não é despedida pelos apóstolos como queriam, mas Jesus intervém e diz: mande sentar e dê a elas de comer. E Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Então esse evangelho de hoje nos convida a confiar nesse Deus atento e aprender com ele a cuidar da dignidade humana em todas as suas dimensões. Cristo quer atingir o nosso corpo e a nossa alma com os efeitos da sua graça, que cura, liberta e nos renova. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Que o seu coração seja o lugar, e o meu também, onde Jesus possa nascer, crescer, entregar-se na paixão e ressuscitar dentro de nós. Para a gente compreender isso, é preciso, mais do que nunca, uma fé profunda e aberta, que nos ajuda realmente a sairmos de nós e a permitir que o acesso do Espírito Santo dentro de nós, sob o olhar intercessor dos santos, sobre maneira de São José, nos ajude a ser verdadeiramente livres da nossa história de dor, nos nossos padecimentos. Aquilo que nós vivemos, que os sentidos captaram e estão dentro de nós, nunca será tirado. Mas o que não pode é você deixar que as mágoas e os traumas do passado governem a sua vida, te levando à tristeza e à solidão. A cura interior é você aceitar a sua história, aceitar tudo que te aconteceu na ótica do perdão e da misericórdia divinas. Assim seja. Amém. Te convido a orar comigo em espírito. Senhor Deus, vós conheceis nossas necessidades e fragilidades. Restaurai em nós a dignidade de filhos e filhas amados. Dai-nos, Senhor, um coração sensível às dores do próximo e guardai-nos sob a proteção de São José, e nos ajuda a ter uma fé firme e profunda para te servir, te louvar e te adorar por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até às 20 horas, aqui no canal do YouTube, com o programa Oração da Noite. Participe conosco, divulgue nossa programação
da noite, porque é um programa com a oração da igreja, as completas da nossa liturgia das horas, o breviário. Até a noite, se Deus quiser, fique em paz.